está envolvida, no mesmo propósito, para a glória de Deus. E nesse quarto dia, nós vamos estar meditando, na palavra do João, Evangelho de João, capítulo 4. Você que tem a sua Bíblia aí e quer acompanhar comigo, abre aí, no nome de Jesus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava, que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava um poço, ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo tu judeu, pede a mim água, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele e ele daria a água viva." Ao que a mulher respondeu: "O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso é o Senhor maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la." Jesus disse: "Vá, chama o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar." Jesus respondeu: "Mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que, nesse momento, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Em espírito e em verdade. A mulher respondeu: "Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas." Então Jesus disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Falando com a mulher, mas nenhum deles perguntou: "O que você está querendo?" ou "Por que o Senhor está falando com ela?" Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: "Venham comigo e vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Não seria esse por acaso o Cristo?" Então saíram da cidade e foram onde estava Jesus. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mas ele lhes disse: "Tenho para comer uma comida que vocês não conhecem." Então os discípulos começaram a dizer entre si:
será que alguém lhe trouxe algo para comer? E Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que colhe. E os que eu os enviei a colher aonde não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, e que tinha dito: ele disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que esse é o verdadeiro Salvador do mundo. Passados esses 2 dias, Jesus saiu e foi para a Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa, na sua própria terra, né? Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez em Caná da Galiléia, onde tinha transformado a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem os sinais e prodígios, de modo nenhum vocês crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor, e informaram: ontem, a 1h da tarde, uma febre o deixou. A febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Esse foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir da Judéia para a Galiléia. Amém? Então, nós podemos observar aqui algumas coisas nessa passagem de João capítulo 4. Primeiramente, nós vemos aqui o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que diz lá no versículo 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais que os discípulos de João, quer dizer, houve ali um murmúrio, de que Jesus ele estava batizando mais do que fazia e batizava mais discípulos do que João. E na verdade a Bíblia fala aqui que, se bem que Jesus nem batizava, não sei se você se lembra, lá em João capítulo 3, versículo 22, havia ali um discurso que João estava batizando mais do que Jesus. Na verdade, a Bíblia diz aqui que Jesus ele nem batizava. Quem batizava eram os discípulos de Jesus. E eles pensavam que era Jesus que estava batizando, mas Jesus não batizava, porque o propósito principal de Jesus não era fazer aquela obra ali de batismo, mas sim de anunciar o reino.
anunciar o reino, anunciar a palavra, anunciar, né, a palavra do Senhor, para o arrependimento. E João batizava e os discípulos também batizavam, mas Jesus, ele não batizava. E uma das coisas que a gente pode pensar, para nós termos aqui uma reflexão mais profunda, é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, aquela mulher que chega até Jesus e no momento em que Jesus estava ali assentado no poço, ela chega ali com seu cântaro, com a sua, vamos dizer assim, a sua bilha de água, né? O seu garrafão de água para buscar água ao meio-dia, e Jesus está ali assentado no poço. E ele começa ali um diálogo com aquela mulher e lhe pede água para beber. E pedindo água àquela mulher, ela fica constrangida, porque não era normal, primeiro, um homem conversar com a mulher no local deserto, porque Jesus estava sozinho ali, que os seus discípulos haviam saído para comprar alimento. Não era normal conversar com a mulher, e também não era normal, além de ser mulher, ser também uma samaritana. Então havia ali uma barreira cultural, né? E uma barreira que também era histórica também, cultural por questão de homem e mulher, e histórica por questão de judeu e samaritano. Então havia ali duas barreiras, e dentro dessas duas barreiras nós podemos entender que Jesus, ele veio quebrar protocolos de barreiras, ele veio unir, destruir, né, vamos dizer assim, as barreiras que que se estabeleceram por tantos tempos, né? Jesus, ele veio para quebrar as barreiras de separação. Efésios capítulo 2 fala que Jesus, ele até com sua obra na cruz, ele destruiu o muro de separação. Então, quer dizer, Jesus, ele vem incluir, né? O Evangelho de Cristo, ele vem incluir os perdidos, né? Incluir aqueles que estavam fora do plano de salvação. E quebrando essa barreira, Jesus, ele começa ali aquele diálogo, e aquela mulher, ela começa a questionar o fato de que aquela água, aquele poço ali, ele tinha água, a água física que ela buscava, mas Jesus, ele disse para ela: olha, se você soubesse quem está te pedindo água, se você soubesse quem está te pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. A água viva que Jesus estava oferecendo, a água da vida. Jesus é a água da vida. Aquela água que aquela mulher buscava naquele momento ali, era uma água que ela beberia e teria sede de novo. Mas a água que Jesus oferece é a água que, após beber dela, nunca mais terá sede, porque jorra para sempre. Então, Jesus é a água da vida. Bebendo da água, bebendo da provisão de água que mata a sede, vinda de Jesus, a nossa sede é saciada para sempre. Quem tem um encontro com o Senhor Jesus e bebe da água que ele oferece, porque, na verdade, quando nós vemos até Jesus, quando nos aproximamos do Senhor, nós nos aproximamos sedentos, né? Com sede de justiça, com sede de perdão, com sede de reconciliação com o Senhor, com sede de muitas coisas, né, que o mundo ele suga, ele nos suga muito. E quando nós nos aproximamos de Jesus, nós viemos com sede, e Jesus, ele mata essa sede nossa, e aí nós ficamos saciados com a água que Jesus oferece. Mas Jesus, ela começa ali com aquele diálogo com Jesus, e ela questiona sobre a adoração. O Senhor Jesus, ele começa a fazer algumas perguntas para ela, fala com ela para ela chamar o marido dela, e ela fala: eu não tenho marido. E ali Jesus fala: você falou certo, você não tem marido, você não tem marido,
porque você teve 5, e esse que agora você tem também não é o seu marido. Isso você falou a verdade. E ele viu ali uma pessoa, a mulher ficou impressionada de ver uma pessoa que podia falar com fatos e realidades sobre a vida dela. E aquilo impactou ela, impactou a vida daquela mulher. E aí ela ficou... a mulher então lhe disse: agora sei que o Senhor é profeta. Eu sei que o Senhor é profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Mas Jesus disse: olha, mulher, acredita no que eu digo. A hora vem que nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Ou seja, havia uma discussão, havia uma discussão ritualística de que qual era o monte certo para se adorar. Qual era o monte que deveria, o local certo de adoração? Deveria adorar no Monte Sião ou deveria adorar no Monte Gerizim? Qual era o local correto? E Jesus ele fala, dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E aí nós podemos aprender uma coisa: a questão não é aonde a adoração é feita, é como ela é feita. Adorar aqui ou adorar ali não era a questão é se ela estava sendo em espírito e em verdade. Louvar ao Senhor num monte ou louvar ao Senhor numa planície não é a questão é como está sendo feita essa adoração. E Jesus, ele disse ali, olha, que vai vir a hora em que vão se manifestar os verdadeiros adoradores, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores, independente de onde estão, são verdadeiros adoradores. Aonde você está? Aonde eu estou? Esses dias que nós estamos em quarentena, nós não estamos, infelizmente, vindo ao templo. A igreja na totalidade, os irmãos não estão até impossibilitados e infelizmente até proibidos de vir ao templo, proibidos, vamos dizer assim, de vir ao templo pelas autoridades. Mas nesses dias de quarentena, nesse breve espaço que nós estamos de quarentena, aonde você está, faça o seu local de adoração. E no dia a dia, como nós vivemos, vamos fazer também do nosso dia a dia o nosso local de adoração. Por quê? Não importa o local onde está sendo feita a adoração, mas como ela é feita. E essa mulher, após ser impactada por essa palavra de Jesus, ela também pergunta, olha, eu sei que um dia vai vir o Messias. E Jesus diz para ela: olha, eu sou o Messias. Eu sou o Messias que vocês estão esperando. Eu sou o Messias que todos aguardam. Eu sou o Messias que todos estão aguardando. E aí, diante daquela palavra que aquela mulher recebeu de Jesus, diante daquela revelação dada por Jesus, a Bíblia fala que aquela mulher, ela é impactada pelo Senhor. E lá no versículo de número 28, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi para a cidade e disse ao povo: venham comigo, vejam um homem que disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Aquela mulher, ela deixou o seu cântaro. Aquela mulher deixou a sua garrafa d'água nos nossos dias de hoje. Ela já nem queria mais pegar água do poço para levar para a família. Ela deixou de lado a garrafa d'água, saiu correndo e foi para a aldeia anunciar para os samaritanos: venham ver o Messias, eu encontrei o Messias. Será não é ele o Cristo? Eu encontrei, ele falou tudo sobre a minha vida. E a Bíblia fala que a aldeia ela foi incendiada pelo testemunho daquela mulher.
Aquela mulher, ela foi uma missionária no meio dos samaritanos. Ela deixou seu cântaro e foi cumprir o ide para anunciar o Messias, o ide para anunciar o Senhor Jesus, o Cristo, aquele que veio para salvar, que veio para trazer o perdão para a humanidade, que veio também, além de tudo, trazer o que? A união, né? Trazer ali a união agora dos gentios com os judeus, os samaritanos com os judeus, Jesus o Messias. E nesse quarto dia nós estamos orando ao Senhor para que o ide do Senhor Jesus ele se cumpra. E aí essa mulher deixou o seu cântaro. Qual que é o seu cântaro? O que está te impedindo hoje de ir anunciar o Jesus que te salva, que te salvou? O que está impedindo? Qual que é o seu cântaro? Qual que é a sua, vamos dizer assim, o seu impedimento? Deixa esse impedimento e anuncia Jesus. Anuncia Jesus nesses dias de calamidade. Anuncia Jesus nesses dias em que as pessoas estão tão sem rumo, tão sem alento em muitas vezes. Deixa o seu cântaro e corre para anunciar Jesus, porque tem muitas pessoas aí fora querendo saber quem é Jesus. Tem muitas pessoas aí fora querendo saber o que Jesus pode fazer para transformar a vida delas. E Jesus ele fala uma palavra: olha, eu lhes digo, porém, levanta os olhos e veja os campos, pois já estão maduros para a colheita. Ou seja, Jesus falou, os campos estão maduros. O que é esses campos maduros? Está tudo pronto, é só anunciar que as pessoas estão sedentas para ouvir a palavra do reino do Senhor. Os campos estão maduros. As pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Compartilhe a palavra do Senhor. Cumpra o ide do Senhor. Cumpra o ide do Senhor. Deixa o seu cântaro, deixa os seus impedimentos. Abandona. Meus irmãos, o Senhor ele está levantando. Ele quer levantar ainda mais os profetas, os ministros, os evangelistas, aqueles que são anunciantes do reino do Senhor. Deixa aí o seu cântaro e anuncie a Jesus para os perdidos, para que muitos outros creiam e venham para a presença do Senhor. E nós podemos ver que nesse capítulo 4, Jesus ele encontra com a mulher, leva ali para ela a palavra, ela é impactada por essa palavra, impactada por esse encontro, ela começa a anunciar e incendiar a outros, a encontrar com o Messias e com o Senhor Jesus. Que você seja impactado, que nós sejamos impactados a cada vez mais a anunciar Jesus para os perdidos. E na verdade, além disso, a obra não termina. Jesus ele deixa, ficou ali 2 dias no meio dos samaritanos. Ele ficou 2 dias ali, como no versículo 41 disse, muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher, agora não é por causa do que você falou que nós cremos, mas porque do que nós ouvimos, e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. É por aquilo que nós ouvimos. A fé ela vem pelo ouvir. A fé ela vem pelo ouvir. Como vão ouvir se não há quem pregue, se não há quem anuncie? As pessoas elas querem ouvir. As pessoas elas querem ouvir acerca do Senhor Jesus. E por causa disso eles creram verdadeiramente no Senhor Jesus. Ele ficou 2 dias ali. E ficado 2 dias ali, ele saiu dali e foi para Cafarnaum. Ele foi para Cafarnaum. Ele saiu dali, aliás, foi para Galiléia. Porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E quando ele chegou lá na Galiléia, aonde ele tinha feito o primeiro milagre, o
milagre da transformação, da festa, né, onde ele tinha feito ali o milagre, havia muitos, os galileus, eles receberam Jesus por causa dos milagres, sabe? Eles participaram dos milagres que ele tinha feito na Galileia. E a Bíblia fala que chegando ali, tinha um oficial do rei com um filho doente em Cafarnaum. E apesar de tudo, com toda essa, chegando ali, encontrando ali aquele homem com seu filho doente, Jesus ele leva ali o seu sinal, para que aquele menino seja curado. E a Bíblia fala que Jesus ele deixa aqui no versículo 48, então Jesus ele disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Então, primeiro nós vemos os samaritanos, eles creram em Jesus porque ouviram. Eles creram em Jesus porque ouviram falar de Jesus. Mas quando ele chega lá em Caná da Galileia, aonde estava doente ali um filho do oficial do rei Cafarnaum, eles já tinham que ver os milagres para crer. Os samaritanos, eles tiveram que ouvir e creram. Em Cafarnaum, eles tiveram que ver para crer. E ali, milagrosamente, Jesus ele cura o filho do oficial do rei. Ele cura, aquele menino que estava com febre, cura ele de forma maravilhosa, de forma poderosa. E na Bíblia fala aqui no versículo 53, com isso, o pai reconheceu, no momento da cura, que o filho dele iria viver, e toda a sua casa creu. O menino ressuscitou e toda a sua casa creu. Samaritanos tiveram que ouvir e creram. Cafarnaum tiveram que ver para crer. E ali na casa daquele oficial, a casa dele creu, porque viu ali o filho sendo curado. Mas o ide do Senhor foi ali proclamado. Amém? Em nome de Jesus, que nós possamos ter em mente isso. A adoração, não importa onde ela é feita, mas como ela é feita. Como ela é feita. E outra coisa, deixe o seu cântaro, deixe os seus embaraços e anuncie ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele tem dois públicos, aqueles que vão ouvir e vão crer como samaritanos, e aqueles que vão ter que ver sinais para crer, como o oficial do rei em Cafarnaum. Amém? Seja um público, seja outro, todos os dois, eles creram. O mais importante é crer. Que nós possamos crer em nome de Jesus. Que o Senhor possa cumprir nas nossas vidas como Ele sempre quer cumprir. Que Ele possa ter liberdade para agir em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha levantar o povo dele na nossa cidade, que o Senhor venha levantar para que o ID dele, o ID seja proclamado, seja incendiado dentro de nós, em nome de Jesus. E que você, que eu, que a igreja do Senhor, cada vez mais se desperte para o ID do Senhor, que possamos ir anunciar a todos quem é Jesus e o que Ele quer e pode fazer através das nossas vidas, naqueles que ainda não creem, mas que crendo, recebam a água da vida para toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe você nesse quarto dia, para a glória de Deus, nosso jejum. E continue orando, para que o Senhor te use, porque como Ele disse aqui na palavra dEle, os campos estão brancos aguardando quem possa ir lá colher. O seu vizinho, a sua vizinha, a sua família, os campos estão brancos nesses dias. Fala de Jesus para eles. Fala da palavra do Senhor Jesus para eles. E eles vão crer. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.